Carbono. Oi, Rogério, boa tarde. Boa tarde, Letícia e ouvintes. Com sua grande audiência junto aos produtores rurais de uma vasta região do Paraná, o CBN Rural sempre vai em busca de especialistas renomados em nível nacional para analisar temas importantes no momento e que interessam aos produtores rurais. Na edição de hoje, vamos conversar com Francisco Queiroz, especialista com muita experiência em inteligência de mercado e análise de dados, e que responde pela cobertura das commodities soja, milho e algodão na consultoria Agro do Itaú BBA em São Paulo. Boa tarde, Francisco. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Rural e grato pela gentileza em nos atender. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite. Vamos começar aqui pelo presidente Trump, né? Há muita expectativa de que o forte protecionismo imposto pelo governo Trump, principalmente em relação à China, favoreça de alguma forma os produtores brasileiros. Isso aconteceu já no primeiro mandato dele, e a gente sabe que ele não vai querer criar uma nova situação aí desfavorável para os agricultores e produtores de demais segmentos do seu país, né? Que compõem parte importante do seu eleitorado. Mas como que você analisa esse cenário aí, que a gente vê todo dia o Trump falando coisas e isso vai gerando uma confusão? É isso mesmo, né, Rogério? Assim, eu acho que vale dizer aqui que o modus operandi, né, do governo Trump é esse, né? Ele ameaça com tarifas para conseguir algo que seja favorável para os americanos, né? Mas medidas efetivas, mesmo até esse momento, elas foram poucas, né? Assim, e praticamente nenhuma envolvendo o agro, né? No caso da China, ele taxou em 10% alguns produtos que não são do agro, né? E com Canadá e México, ele postergou esse início das tarifas para o dia 4 de março, né? Mas falando da questão chinesa aqui e também em relação ao Brasil, eu acho que para o Brasil, né, dessa vez, o espaço para o crescimento da participação do Brasil, pensando em soja principalmente, como origem de soja para a China, é mais limitado dessa vez, né? Lá na primeira guerra comercial, lá em 2018, a demanda, né, se nós lembrarmos, a demanda chinesa por soja saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, né? Isso fez com que os prêmios da soja aqui do Brasil explodissem, chegando a quase ali alcançando os $3 por bushel, né? Já esse ano não é isso que a gente enxerga, tá? O espaço, como eu comentei aqui, para o Brasil crescer é mais limitado na China, porque de lá para cá a gente ganhou bastante espaço, né, no mercado chinês e mantivemos esse espaço, mantivemos aí o posto de principal origem de soja da China, e nós até enxergamos um crescimento das exportações de soja do Brasil esse ano, né, dado que a gente vai colher uma grande safra, né, a maior safra da história do Brasil de soja. Até pode haver um pouco de aumento da participação da China, né, como destino das nossas exportações, mas não como foi lá em 2018, né, e por isso, na nossa opinião aqui, o impacto, né, no sentido de melhora dos preços para o agricultor brasileiro, ele é bem mais limitado, tá? E só para complementar, e, na verdade, fechar aqui a resposta para você em relação ao produtor americano, né, em 2018, com o primeiro movimento de guerra comercial, a receita dos americanos com as exportações de soja, ela caiu bastante, né? Mas aí o Trump conseguiu aprovar um pacote de cerca de 28 bilhões de dólares para compensar essa perda, né, para os agricultores. Então, no limite, né, ele teria que recorrer aqui novamente esse ano, né, ou durante o mandato dele, a algum pacote desse formato para apoiar os produtores e não perder, né, tanta popularidade ali no meio oeste, né? A gente viu agora há pouco uma notícia produzida pela NP Agro, de que a China já estaria cirurgicamente e em silêncio já retaliando os Estados Unidos congelando registros de exportação de produtos de carnes e lácteos de empresas americanas. Isso ainda não tenho mais detalhes, né?
é uma notícia que está sendo veiculada hoje, mas isso já causa já um dano, né, para a produção americana e talvez também gere algum benefício para o Brasil, você não acha? Sim, então, assim, eu confesso que eu não vi a notícia, tá? Não sei a fonte, enfim, se é oficial ou não, mas se for verdade, Rogério, acaba sim, em alguma medida, abrindo alguma janela para o Brasil, né? Principalmente pensando em carnes, né? A China já é o principal destino da nossa carne bovina, é muito importante também em suínos, né? Na carne de frango. Então, assim, a gente, no limite aqui, seria beneficiado, né? Eventualmente, se isso for verdade, né? Eu teria aí algum espaço para crescer também os embarques de carnes, né? De proteínas animais para os chineses, né? Quando se analisa a relação oferta e demanda de soja em nível global, o que se vê são estoques bem abastecidos, né, Francisco? E uma grande safra brasileira sendo colhida, você mesmo já anunciou aí, né, a maior safra da história. Já é possível ter uma ideia da intenção de plantio da safra americana que começa em maio? Sim, Rogério. Inclusive hoje, tá? A gente teve o primeiro dado da safra americana, né? Então, só corroborando com o que você disse, né? E complementando aqui a informação, na nossa visão, a safra brasileira é de algo em torno de 170 milhões de toneladas, a safra da Argentina deve ter alguma redução, mas não será um desastre, né? Então, tudo isso leva a uma elevação da oferta global de soja, o consumo também cresce por conta dos biocombustíveis, né, que demandam mais óleo de soja e mais esmagamento do grão, mas no final do dia a gente tem uma elevação dos estoques, uma elevação não desprezível dos estoques, e isso acaba pesando nos preços, né? E aí, respondendo diretamente a sua pergunta aqui, né, hoje o USDA divulgou as primeiras projeções, né, para a área plantada de grãos dos Estados Unidos, da safra lá já 25, 26, né, e trouxe uma queda de 4% para a área de soja e um aumento de 4% para a área de milho. Tá? Então, o ano passado foi o contrário, eu não me lembro exatamente as variações, mas o ano passado os americanos plantaram mais soja e menos milho. Para esse ano, a tendência é mais milho e menos soja. Tá? E isso por conta basicamente de uma relação de preços mais favorável para o milho em relação à soja, tá? E isso projeta uma melhor rentabilidade pro milho, né? E além disso, Rogério, eu acho que o produtor americano também está na cabeça com essas questões das tarifas do Trump, né? E ele acaba optando também pelo milho, de certa forma, para se proteger das ameaças das tarifas. E por quê? Né? Porque os Estados Unidos, eles exportam cerca de 40% da produção de soja. Então, se nós pegarmos a produção de soja dos Estados Unidos, cerca de 119 milhões de toneladas, eles exportam 40% dessa produção. E para o milho, eles exportam aproximadamente 15% da produção, ou seja, né, a soja ela acaba ficando muito mais vulnerável e muito mais sensível a qualquer interrupção, aí, a qualquer questão comercial com outros países, né? Então, por isso também, a princípio, faz sentido, né, o produtor americano esse ano plantar mais milho do que soja, tá? Nós falamos aí de uma super safra brasileira, né? Mais uma vez, eu toco nesse assunto aí. Mas nós estamos tendo um problema sério de clima no Rio Grande do Sul, né? Talvez esse número que você falou, eu não sei se ainda ele já está colocando aí essa perda, né? Possível perda na região sul do país e também na Argentina. Você tem alguma informação sobre isso? Sim, no Rio Grande do Sul a gente ainda, a safra ainda está num período ali que a gente considera que é crítico, né, no sentido de que ainda em algumas áreas a gente tem as lavouras em fase reprodutiva, em enchimento de grão, né, então ainda em definição de potencial produtivo ali, muito irregular, né, questão de produtividade, mas sim, eventualmente vem pouquinho para baixo de 170, 169, 168 milhões de toneladas, se a quebra no sul for um pouco maior do que o que a gente está projetando, mas ainda assim
vai ser uma grande safra do Brasil, tá? E em relação à Argentina, também problemas climáticos ali, né? E também de muito calor, né? Além de chuvas irregulares, muito calor. E já houve um ajuste para baixo da safra argentina por parte do USDA, né, que é o que o mercado mais olha, baixou de 52 para 49 milhões de toneladas, ou seja, né, já tirou 3 milhões de toneladas da safra de soja da Argentina. Alguns agentes do mercado falam que esse número deve vir mais para 45 milhões de toneladas, né? Então, assim, como eu disse, né, de fato vai ser uma safra abaixo da expectativa, mas ainda uma boa safra, uma safra razoável da Argentina. Mas sim, o mercado deve seguir acompanhando isso, né? Porque a Argentina ela é importante no mercado de soja, nem tanto no sentido de exportação de grão, né? Mas sim pensando em óleo e farelo, né? A Argentina, ao contrário do Brasil, né? Ela processa grande parte, a maior parte do grão, né, e exporta os derivados, né? Então a Argentina é o maior exportador mundial de farelo de soja, de óleo de soja, né? Então o mercado de soja ele acaba acompanhando também a Argentina por conta dessa relevância. Nós temos aqui pouquíssimos minutos, então só para concluir, os estoques de soja estão abastecidos, né? A gente sabe disso, vem aí umas safras grandes, mas o que acontece em relação aos estoques de grãos de modo geral? Eles também estão bem abastecidos ou está havendo aí problema? Por exemplo, a gente sabe que o trigo está tendo essa dificuldade de oferta, né, Francisco? É isso mesmo, Rogério. Assim, a soja com uma situação mais confortável, né, principalmente por conta da grande oferta do Brasil, mas, por outro lado, o milho e o trigo também, como você citou aí, a situação é diferente, tá? Começando aqui pelo milho. A expectativa é de uma redução dos estoques mundiais de milho, uma redução importante de cerca de 25 milhões de toneladas em relação ao ano passado, e isso principalmente por conta da safra menor nos Estados Unidos e também por uma menor colheita da União Europeia. Tá? E aí, dependendo das safras de Brasil e Argentina, né, que aí a gente não entrou no mérito aqui do Brasil, mas a gente tem um plantio que veio muito atrasado, né, segundo a safra do Brasil, e aí questões climáticas aí que vão se desenrolar nos próximos meses e podem, de alguma forma, afetar a safra do Brasil, mas dependendo das safras de Brasil e Argentina, esse número de redução dos estoques, né, globais, ele pode ser até maior, né? Para o milho. E para o trigo, a gente tem uma redução importante da produção da Rússia. A Rússia é um país que ganhou bastante relevância nos últimos anos no mercado de trigo, mas que esse ano deve produzir menos, né? Só para ter uma ideia aqui de ordem de grandeza, de acordo com o USDA, a produção russa deve sair de 92 para 82 milhões de toneladas. Então, uma queda importante da produção da Rússia. União Europeia também com menor oferta por problemas climáticos em alguns países ali importantes, né? Por exemplo, a França, que é um importante produtor de trigo, isso acaba resultando numa oferta global menor, o consumo deve se manter estável, né? E, portanto, né, a produção global menor, consumo estável, também estoques devem cair, assim como a gente deve ver para o milho, e isso também acaba mantendo aí os preços, né, tanto do milho quanto do trigo, em patamares um pouco mais altos, né? Então, que em resumo, né, a gente tem uma queda de oferta, né, e também queda nos estoques mundiais para o milho e para o trigo, né? E na soja, uma situação um pouco diferente, né? Aumento de oferta e estoques um pouco mais confortáveis, tá, Rogério? Ok, então nós conversamos com o Francisco Queiroz, especialista responsável pela área de grãos da consultoria Agro do Itaú BBA. Então, Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural. Eu que agradeço, Rogério, foi um prazer e a gente fica à disposição aqui, tá? Muito obrigado. Uma boa tarde, voltamos com você, Letícia. Obrigada, Rogério. Agora 3h57.